Gente, obrigada aí, tá? Vocês estão interessados por um tema muito importante. Acho que eu já dei boas-vindas para todo mundo, né? Carol, Pastor Ângelo, Marlon, Maristela, Vivian e o pessoal que ainda vai estar chegando aí, que com certeza... Aí, ó, tem um monte de gente vindo aqui. É o seguinte, toda vez que eu faço aula, eu sempre falo um pouquinho sobre o tema do ponto de vista vegetariano, né? Do ponto de vista até nutricional, porque assim, vou colocando aqui para todo mundo para dentro enquanto isso. Na verdade, a nutrição, ela tem muitos... Oi, Edna! Tem muitos pontos de vista e deixam a gente muito confuso, né? Quem nunca já se deparou aí com uma situação que um profissional fala uma coisa e o outro profissional fala outra coisa, né? Sobre alguns assuntos alimentares. Então, deixa eu dar boa tarde para a Cláudia, para a Edna, que conseguiu entrar, que bom. Então, é o seguinte, como eu não sou nutricionista, mas eu sou estudiosa no assunto, eu pego quem sabe, né? Então, eu trouxe um livro aqui para abordar o assunto sobre o queijo, de uma nutricionista, para não falar que é a minha fala, né? Então, aqui, ó, doutora, vou mostrar para vocês. É a doutora Márcia Vidotto, né? Nutricionista, Saúde Nua e Crua, um livro muito bom que fala sobre alimentação na prevenção e cura de doenças, né? E eu tenho certeza que tem muita gente aqui dentro que está interessado nisso, né? Por causa das questões alimentares e de saúde. Então, é o seguinte, o que eu vou falar, né? Que o queijo é um bom alimento. O queijo é rico em cálcio, né? O queijo é uma fonte de proteína. A gente aí na década de 80, a gente eu até falei, né? Para algumas pessoas, deixa eu ver se tem mais alguém na sala. Para algumas pessoas na live passada, quando a gente falou sobre os leites vegetais, que quem na década de 80 não ouviu, né, que um danoninho vale por um bifinho. Isso era um clichê da minha geração, que a gente ouvia muito na televisão. Por quê? Porque o queijo, como é um derivado do leite, né, e o leite é rico em proteína, ele é uma fonte de proteína, na verdade, né? E uma fonte de grande quantidade de proteína. Então, o marketing aí aproveitou essa informação e divulgou, né? Através também de profissionais da saúde, que tem essa linha, né? De enxergar algumas coisas apenas todos os prismas. E aí a gente come uma fonte de proteína, uma fonte de cálcio, e que você pode pôr lá no seu pãozinho e comer sem culpa, que aquilo ali não vai trazer nenhum efeito para a sua saúde. E aí que mora o engano, porque na nossa geração de hoje, na nossa época de hoje, a gente tem visto as doenças causadas, as doenças crônicas, causadas por estes mitos da alimentação, que fazem com que a gente acredite nessas coisas e não tenha assim nenhuma motivador para mudar o pensamento e promover saúde através da mudança de hábitos, né? Então, aqui, eu separei algumas coisas que a doutora Márcia Vidotto falou no livro, que eu achei bem interessante. Ela fala o seguinte, que o queijo, ele é formado por 70% da sua constituição de calorias, vinda da gordura do leite, né? E só quem já viu um leite que não é pasteurizado, direitinho da vaca, para ver como é cremoso, né? E como tem bastante gordura, né? Aquele alimento. E então o leite ele é formado por essa gordura, pela proteína, né? E dentro dessa gordura tem o colesterol, né? O colesterol é uma gordura que fica dentro da célula de origem animal e que vocês sabem que é promotor aí de aterosclerose, de muitas doenças cardiovasculares. Então, já que a gente agora já sabe um pouco do que é feito o queijo,
Ela conta também, eu vou ler para vocês que isso é uma informação que eu não tinha, porque a gente é um pouco ingênuo em algumas questões, né? Eu acho que todos nós somos. Ainda mais com essa enxurrada de informações profissionais da área da saúde, né? Médicos e nutricionistas que falam que isso é uma coisa boa, né? E a gente acaba acreditando, mas a gente não tem a informação completa. Então, olha aqui que interessante. O queijo não é só formado das coisas que a gente pensa, né? Que é o leite da vaca coalhado. Não, olha aqui o que tem no queijo também, né? O queijo tem conservantes, ácidos probiônicos, ácido ascórbico, sais de sódio, cálcio, natamicina, nicina, reguladores de acidez, ácido lático, ácido cítrico, acético, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, emulsificantes, citratos, lactatos, tártaros, fosfatos, aromatizantes, corantes, bixina, norquicina, urucum, clorofina. Assim, tem uma lista enorme aqui. Eu vou pular alguns. Espessante, goma, arábica, agar, ácido arginino, pectina, estabilizantes, carboximetilcelulose, carragenina, blá, 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 blá. Ou seja, a gente está na nossa inocência achando que o leitinho era igual antigamente, o queijinho, né? Que eles pegavam lá na fazenda, pegavam o leitinho, punham uma coalhada, punha um agente de coalho, né? Que, inclusive, ela fala aqui que é assustador que ela falou, que a maior parte das enzimas do coalho, né, são pepsinas bovinas e suínas. Aí já começou a complicar mais ainda, né? Então, eles usam, né, uma enzima do estômago dos animais, né, e também uma enzima microbiana, que, na verdade, em alguns países é até proibido, e aqui no Brasil eles ainda não têm essa regulamentação toda. Então, assim, o queijo nada mais é do que um alimento altamente processado, né? Então, não é aquele queijinho que a gente via lá na casa da avó da gente, no interior de Minas Gerais, como eu, que já vi várias vezes isso na minha vida, né? Então, a gente já discutindo aí de que o queijo não é exatamente o alimento que a gente tem em mente. Agora, vamos para a questão do sistema nervoso central, que é a questão maior do queijo hoje. Porque eu não sei se vocês estão no processo de mudança alimentar, né, de algumas metas aí para a vida. Eu também eu tenho as minhas metas, estou num processo aí de anos, tem 10 anos que eu estou nesse processo de mudança alimentar. E agora é que eu descobri algo que eu tive na minha vida toda e que hoje eu descobri o porquê. Eu sempre tive facilidade de deixar alguns alimentos, mas o queijo para mim foi um desafio muito grande. E eu tenho rinite alérgica, tenho alguns problemas que o queijo realmente é deletério, né? Porque o queijo atrapalha demais a imunidade da gente. Ele tem alto teor de caseína, que é a proteína do leite, né? E isso acaba sobrecarregando o sistema imunológico. E por isso que a gente que tem alergia, sinusite, as ites todas, a gente acaba tendo assim, às vezes quando a gente está em crise e come um queijo, a coisa fica até um pouco mais exacerbada, né? E aí, por que isso acontece? Por que é tão difícil deixar de comer queijo? Parece até que é um negócio que a gente vê o queijo e já saliva na boca, né? Então, em 1981, o estudo começou aí. O doutor Eli Azum, ele descobriu traços de morfina e codeína no leite e nos queijos. Isso ficou lá em 1981, mas com o aumento do conhecimento do sistema nervoso central e essas descobertas todas dos estimulantes do sistema nervoso central e principalmente os estimulantes dos receptores de morfina,
né? São locais no nosso cérebro que fazem com que a gente tenha bem-estar, faz com que a gente tenha relaxamento. E a morfina, vocês sabem que é uma medicação que tem que ela é analgésica, né? Usada aí, inclusive, na área médica para casos muito graves de analgesia. Então, o que foi descoberto? Que o queijo, a codeína, que é essa proteína, quando ela passa por um processo de digestão, que é o que acontece na fermentação, tanto do queijo, né, quanto na nossa boca, o alimento, ela é quebrada. E essa quebra dessa proteína, ela se transforma em alguns derivados que são similares à morfina, que é aqui, ó, vou ler para vocês o nome, caso vocês tenham interesse. É a casomorfina. Essa casomorfina, ela tem um poder analgésico, para você ver o tanto que ela é similar à morfina, de 1/10 da morfina de poder analgésico. Então, o que acontece? Como todos os receptores, todos os alimentos que produzem esse tipo de... que tem essa ligação com essa área do nosso cérebro que produz prazer, produz dependência, produz vício. Então, o queijo nada mais é do que um produto viciante que faz com que a gente tenha o sistema nervoso central estimulado e também o sistema imune rebaixado. Então, todas as pessoas que têm doenças crônicas, que querem promover saúde, que querem ter, assim, se livrar da coleção de doenças e coleção de remédios que a gente às vezes quer colecionar ou não quer, mas está aí, né, no nosso dia a dia, a gente precisa ter uma estratégia para abrir mão do queijo. E é uma estratégia mesmo, porque todo mundo que gosta de queijo, ó, vou falar para vocês quem está aqui nessa live que eu conheço que gosta de queijo. Ó, Fabinho, mineirinho, gosta de queijo. Flávia, que gosta de queijo. Maristela. Quem mais? Quem são os mineirinhos de plantão aí? Ó? Carol. Quem mais? Eu não sei se o pastor Ângelo, da onde que ele é. Marlon. Ó, os mineirinhos de plantão aí, coloca no chat aí. Levanta a mão assim, ó, para eu ver quem são os mineirinhos de plantão. Ó, Rosângela. Eu acho que aqui nessa live não tem ninguém que não gosta de queijo. Giovana! Ah lá. Então, pessoal, bora arrumar uma estratégia para a gente parar de comer esse tal de queijo? Mas aí o que acontece? Agora a gente vai... Eu só queria terminar o assunto do fisiológico lendo para vocês. Vocês sabem que eu gosto muito desse livro aqui, né? Esse livro aqui, ó, é o meu livro de cabeceira de conselhos sobre alimentação. Toda vez que um médico, toda vez que um nutricionista, alguém vem me falar: mas isso aqui vai ser bom para você. Mas põe isso aqui na sua dieta, que senão você... Eu já ouvi isso muitas vezes. Põe isso aqui na sua dieta, que senão você vai ter baixa de B12, que você vai ter baixa de cálcio, ou que você não vai ter ferro suficiente, porque você é vegetariano, você restringe demais sua alimentação, blá, blá, blá. Eu venho aqui nesse livro e penso, o que será que o Senhor revelou através de sua serva? E o que será que está escrito aqui? Então, eu quero ler para vocês, para a gente terminar esse bate-papo e ir para a receita, que eu acho que vocês estão ansiosos, né? Gente, essa receita é muito melhor que o creme cheese normal. Desculpa aí, creme cheese, mas vocês vão gostar demais. Ó, eu vou abrir para vocês o que ela fala sobre o queijo. Em alguns momentos, ela fala de alguns alimentos que são próprios para algumas pessoas, mas que são impróprios para outras pessoas. Não é isso que ela fala da carne e do queijo, por exemplo. Ela fala assim do ovo, né? Que algumas pessoas precisam comer. O açúcar, ela também fala que em pouca quantidade, né? Ela faz uso em pouca quantidade. Agora, o queijo e a carne, eu vou ler para vocês o que ela fala, tá? Queijo nunca deve ser introduzido no estômago. Alimentos cárneos, manteiga, queijos, ricos em pastelarias, alimentos temperados e condimentados
são usados livremente por velhos e jovens. Esses artigos fazem sua obra em perturbar o estômago, excitando os nervos e enfraquecendo o intelecto. Os órgãos produtores de sangue não podem converter estes artigos em bom sangue. A gordura cozida com o alimento torna-o de difícil digestão. O efeito do queijo é deletério. E aí você pensa, um tanto de receita que você mistura queijo, que às vezes era para ser saudável, mas aí misturou o queijo, desandou tudo, né? E aí ela termina falando o seguinte: quanto ao queijo, estou agora inteiramente certa de que não o compramos nem o pusemos à nossa mesa por anos. Nunca pensamos em fazer do queijo artigo de alimentação, muito menos em comprá-lo. Então aqui está claro, né? Que o queijo não é um alimento. E a gente sempre pensou que talvez o queijo pudesse não ser um alimento por causa dos fungos, por causa das bactérias, porque é um alimento fermentado. E não é exatamente isso. E eu vou mostrar para vocês hoje, que agora a gente vai entrar na nossa receita, que os alimentos fermentados, eles, na verdade, são excelentes para a saúde. Dentro de nós, depois a gente vai marcar uma aula só sobre fermentados para vocês entenderem exatamente o que é isso. Dentro de nós, nós temos mais bactérias em todo o nosso sistema do que células, numa proporção até de mais de 2 vezes mais. Por quê? Porque as bactérias, elas fazem uma simbiose conosco. Elas produzem nutrientes para nós que nós não temos condição de produzir. Então, elas são extremamente importantes para a nossa saúde. Então, quando você come um alimento integral, né, ou seja, que não foi processado, ou um alimento rico nessas bactérias, que são os probióticos, né, os alimentos fermentados, você aumenta a sua capacidade de absorção de alimentos, de nutrientes, aumenta a digestibilidade dos alimentos que você come, né, a eliminação, né, porque como as bactérias elas vão processar esse alimento dentro de você, a sua eliminação vai ser muito eficaz. Diminui a produção de toxinas, que dentro do nosso processo metabólico a gente também tem produção de toxinas, né? Da alimentação e tudo mais. Então a gente tem que eliminar tudo isso através do nosso sistema gastrointestinal e as bactérias são super importantes para isso. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um queijo com gosto de queijo. Não é essas massinhas fake de vegano, não. Que põe polvilho. Não é nada disso, tá bom? É um queijo. Por que é queijo? Porque ele é fermentado. Mas ele não tem a caseína, porque ele não é de origem animal. Então a gente pode comer sem culpa, tá? E antes que vocês falem que o queijo que a gente vai fazer é caro, eu fiz aqui uma continha para ver quanto que eu gastei nessa receita. E eu gastei R$14,36. Então, ou seja, quase o preço do creme cheese que você vai comprar lá na sua loja lá no supermercado, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês agora as gravações que eu fiz, tá? Do passo a passo. Então, vocês podem anotar aí. A receita, tá? Já estão com a caneta na mão aí? A receita é apenas, para não falar que apenas tem 2 ingredientes. Você pode separar aí um pouco de grão integral que você tenha. Eu gosto da quinoa para fazer esse primeiro processo aí que eu vou explicar para vocês. Você pode usar o arroz, você pode usar o grão de aveia, o grão de trigo, porque nós vamos fazer um probiótico, ou seja, um líquido fermentado para fermentar esse queijo. Então, você vai pegar um punhado de quinoa, colocar num vidro esterilizado, um vidro limpinho, com 3 partes de água. Você vai cobrir com um voal ou com uma tampinha, mas sem rosquear, porque senão o gás que está lá dentro não tem como sair, a troca do ar também tem que entrar. Então, você vai deixar no seu armário de fermentação, que agora eu tenho um armário só para isso, né? Um cantinho do armário só para fermentar essas coisas. Você vai deixar de 24 horas a 48 horas. Então, 24 horas depois, você vai cheirar. Você vai ver aquele cheirinho de fermentação, não é um cheiro de azedo, de estragado, não. É um cheiro de fermentação.
E você vai ver, vai dosar se você pode deixar ele um pouco mais ou se você, naquele ponto, você já vai estar com ele pronto. Isso depende do calor da sua região. Na minha região, eu em 2 dias, 48 horas, eu deixo o meu fermentado, tá bom? Depois dessas 48 horas, você vai usar aquele líquido. Então, você vai tirar aquele líquido, a sementinha, né? Vai coar, vai deixar a sementinha lá dentro, você já pode fazer mais um. O nome desse fermentado é Rejuvelac. Se você quiser pesquisar aí na internet, tá? Você vai fazer mais Rejuvelac com ele, colocando mais três partes de água, tá? E aí põe lá de novo. Aí você vai separar, então, esse líquido, e é esse líquido que nós vamos usar nesse passo a passo agora, tá bom? Vou abrir um pouco o áudio para ver se alguém... Manda aqui no chat para mim, por favor, se alguém tem alguma dúvida nesse processo inicial ou de alguma coisa que a gente falou até aqui. Deixa eu ler aqui no chat. Estou perplexa com essas informações. Gosto muito de queijo. Rosângela, eu também fiquei. Por que está escrito queijos fortes? Ah, tá. Boa pergunta. Não sei te dizer, Marlon. Por que escreve queijos fortes? Porque o queijo, baseado nessas informações todas que eu te dei, qualquer queijo, né, é deletério por causa da caseína. Tá bom? Márcia chegou agora, mas agora que a gente vai começar, tá, Márcia? 1 parte de grãos para 3 de água. Isso mesmo, tá? Entenderam até aqui? Então, agora eu vou compartilhar os vídeos com vocês. Deixa eu entrar lá na minha pastinha de vídeos, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo. Estão conseguindo ouvir? Para mim, não estou ouvindo. Não estou ouvindo o não áudio. Eu vou falando, Olha. tá, pessoal? Eu vou mutar aqui. Ó, é o seguinte. Aqui eu coloquei as 200 gramas de castanha. Vocês estão conseguindo ouvir minha fala, né? Sinaliza aí com, Sim, a fala com sim. áudio. Beleza. Então, ó, aqui dentro tem os 200 gramas de castanha de caju. Importante não está visível a sua tela. Como é que é? Sua tela não está visível. A minha tela não está visível? Não, Eita, não tem. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada. Eu já até sei o que é. Eu não compartilhei a tela, pastor. Gente, é uma coisa super básica, né? Tem que compartilhar a tela para dar certo. Vamos saber. Agora eu quero ver se vocês estão me vendo. Estão vendo minha tela aí? Tudinho. Ah, que bom, né? Perfeito. Coisa muito básica isso. Vou voltar aqui para vocês. Então é o seguinte, eu vou narrar, tá? Porque o áudio não deve estar bom. Eu coloquei essa castanha de molho 24 horas na água. Só que eu troco a água de 8 em 8 horas. Então, ou seja, eu acordei de manhã, eu dormi, eu coloquei a castanha de molho e fui dormir. Aí, no outro dia de manhã, eu troquei a água de novo e fiz mais uma troca. Então, ou seja, 3 trocas de água em 24 horas. Entenderam? Ela vai ficar bem macia. E agora vamos para esse passo aqui. Ó. Desliguem o áudio aí para mim, pessoal. E aqui. Agora travada aqui minha tela, então vocês desligam o áudio aí, tá? Então, ó, vamos lá. Agora, o que eu fiz? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos bater com um pouquinho daquele Rejuvelac. Lembra daquele Rejuvelac lá que você coou? Então, ó, a gente vai colocar aqui, mas como toda emulsão, você só pode colocar um pouquinho de cada vez. Quando você quer emulsionar alguma gordura com água, você tem que fazer aos poucos, porque senão vai virar um líquido. E, na verdade, você quer uma emulsão, tá? Então, ó, aqui eu estou colocando, tá vendo? Aos poucos. E a gente vai bater. Se você não tiver um liquidificador bom, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, tá? Porque nós vamos bater bastante. Sabe quanto tempo eu bati isso aí? Eu bati em 15 minutos. 15 minutos batendo essa castanha. Então, ó, vou passar aqui um pouco para frente. Ó. Batendo lá. Certo? Sempre vou misturando, porque
como é um creme que você não pode ficar pedaços, você tem que caprichar nessa parte aqui. Ah lá, ó. Tá vendo? Como ela tá macia, como ela tá bem hidratadinha. Coloquei só um pouquinho ainda de Rejuvelac, mas a gente ainda vai colocar aos poucos, ó. Ó, mexi. Tá vendo lá os pedacinhos? E agora eu vou colocar um pouco mais desse... Olha lá. Tá vendo? Tá bem rígido ainda, bem sólido. Aí eu vou colocando aos poucos. E isso é uma emulsão. Emulsão é isso aqui, ó. Você não pode colocar toda a quantidade de água no começo, porque senão a água ela separa a gordura separa da água, né? E aí ela não faz esse creminho. Vamos lá para o próximo vídeo. Aqui já está um pouco mais adiantado, ó. Eu já bati um pouco mais. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Passar para frente. Ó, olha lá, tá vendo? Agora já tá um creminho muito mais líquido e muito mais emulsionado. Você percebe que aumentou de volume. Você percebe, olha lá, tô colocando um pouco mais de Rejuvelac. E aí eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo o ponto, porque assim, você pode ter várias escolhas. Você pode ter receitas que você faz ele mais denso, porque às vezes você quer fazer um mousse, às vezes você quer fazer um mousse de limão, nossa, deve ficar bom demais. Um mousse de maracujá, que tem um pouquinho mais de líquido também envolvido, você põe menos, né? Mas no caso do creme cheese mesmo, esse que a gente passa no pão, eu prefiro ele um pouquinho mais líquido. E aí eu vou mostrar para vocês a etapa final. Tá vendo lá? Como que tá bem mais líquido. Eu já bati bastante. E aí nessa etapa aqui, o que que eu coloco? Eu coloco meio limão espremidinho, porque o que que é o limão nessa receita? Além de dar um sabor, ele vai evitar o crescimento das bactérias patológicas. Porque como toda colônia de bactérias, né? Porque como é um probiótico, a gente vai precisar inibir as bactérias patológicas. Olha lá que lindo, gente. Fala se isso aí não é creme cheese. Olha. Então eu coloquei o limão, né? Pelo menos meio limão. Eu coloquei até um pouquinho mais. O sal. Aqui eu coloco o sal do Himalaia, o sal rosa, né? Porque eu gosto do sabor e também o pessoal fala que é mais nutritivo, né? Tem mais sais minerais. Então é só isso. Olha a simplicidade dessa receita. O segredo então é o quê? Você bater bem, você vai bater bem, com paciência. Aí, ó, eu esterilizei esse vidrinho aqui. E aí eu vou guardar esse queijinho por mais 24 horas na geladeira. Você pode até usar ele sem agora, né, nesse ponto que tá aí, mas o sabor mesmo da fermentação tem que vir pelo menos de 24 horas de fermentação, pelo menos mesmo, porque você pode até deixar um pouco mais e quanto mais você deixar, os sabores vão mudando, né? Então, ó, eu esterilizei esse potinho, vou passar o potinho e aí eu vou mostrar para vocês a finalização, como que você vai fazer. Ah, não, é nesse vídeo aqui mesmo que eu faço a finalização com o plástico. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu passar aqui para frente. Ah, tá, não foi aqui não. Eu acho que eu não gravei essa parte. Mas eu já vou falar para vocês. Aqui, olha que lindo, gente. Isso aqui é o resultado da nossa receita, tá? É um creme cheese com cara de creme cheese e com gosto de creme cheese também. Olha, rendeu 4 potes, porque o outro pote eu ainda ia encher. Então, rendeu 4 potes de 120 gramas. Pensa que R$14 vai render 4 potes de 120 gramas, gente? Isso é barato demais. Eu não acho caro, não. Não sei vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Certo? Deixa eu ver aqui. Transmissão da tela, isso mesmo. Vocês viram que eu ainda tô confusa, né? Com esses trem tudo aqui. Estão me vendo? Então, o que eu fiz no final?
No final, eu enchi aquele copinho com creme e eu coloquei um plástico por cima. O que é esse plástico? Aquele plástico de mesmo que a gente próprio alimento, mas você tem que colocar ele encostado naquele líquido para que não tenha contato com o ar. Então, você empurra o plástico, espalha ele assim, põe a tampa e põe na geladeira para fermentar por 24 horas. Vocês vão escrever para mim e vão falar o que vocês acharam? Vocês vão fazer? Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Depois, quando vocês experimentarem. Porque primeira vez que eu experimentei esse queijo, eu fiquei impressionada com os tons, os sabores desse queijo. É um queijo fermentado, é um queijo. Então, isso me ajudou muito a usar nas minhas receitas um substituto à altura. Não só uma massinha, né, com algum engrossante ou com aquele polvilho que a gente sempre vê nas receitas veganas, né? O queijo de castanha. E aí você vê que é um queijo que tem gosto de castanha, mas não tem gosto de queijo. Então não é queijo, né? Pode ser um patê ou um negócio, mas não é queijo. Então, assim, eu vou abrir para vocês perguntarem. Eu acho que é uma coisa muito nova para muita gente, né? Eu mesma não sabia como que é esse processo de fermentação. Mais para frente a gente vai ensinar o queijo mesmo, curado. Imagina isso, gente, um queijo curado. Ai, que delícia. Mas que não faz mal, tá bom? Então eu vou abrir, pessoal, vai mandando no chat aí as perguntas, que eu vou respondendo no chat. E alguém que quiser falar pessoalmente a pergunta, levanta a mão aí, manda a mãozinha, aquela mãozinha que tá aqui do lado. Põe a mãozinha dela aqui, ó. Aqui do lado tem um mais, ó. Aí você aperta aqui, ó. Levantar a mão, que aí eu vou saber que você quer perguntar. Olha lá, o pastor Ângelo, por exemplo. Eu já vou falar aqui, pastor Ângelo, para ele, vou abrir ele aqui, que às vezes é uma pergunta que todo mundo quer saber. Deixa eu abrir o áudio aqui dele. Pastor, tá me ouvindo? abre o áudio aí. Já está aberto o meu. Então pode falar. Já está aberto. Bom, na verdade, eu queria fazer um pedido ao invés de uma pergunta. Se você, porque é o seguinte, eu ouvi toda a live e agora eu tive que correr para cá porque o meu celular está descarregando e eu estava na esteira, na academia. Eu tenho uma pequena academia aqui no fundo da casa. Você deve estar vendo que eu estou todo molhado aqui de suor. E eu estava fazendo o meu exercício porque o coração reclama. Muito tempo sentado, trabalhando, preparando material para a igreja. Mas veja. Certo. Então, o pedido é, se você tiver como escrever ou mandar para mim no WhatsApp, porque o iniciozinho ali ficou mais complicado para mim, a questão dos grãos, eu acho que entendi, mas como eu quero também compartilhar com minhas noras, Sim. Então eu gostaria de ter. Depois eu gostaria de apenas... Você está no nosso grupo? Eu não sei qual é o seu grupo, eu estou no grupo do Guacamole. Ah, ótimo, eu coloco lá, no grupo Foi do lá Guacamole. que a gente entrou em contato. Eu ouvi você fazer a propaganda e fiquei aguardando. Bom, que bom. Agora eu vou abrir para os outros falarem e depois, se vocês me permitirem, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência, aquilo que você falou no início, muito interessante, e eu queria falar da minha experiência como estritamente vegetariano já há 12 anos. Não, porque então, isso talvez possa ajudar alguns. Senhor, pastor, pode falar. Veja, você falou do queijo, eu tive uma dificuldade grande porque eu me tornei adventista aos 17 anos e eu comi carne a última vez no dia do meu batismo. E eu substituí por queijo imediatamente, porque eu gostava muito de queijo. Só que assim que eu comecei a comer o queijo, que eu não tinha costume de consumir em quantidade, as minhas mãos começaram a descascar. Eu achei aquilo estranho, já eu deixo de comer carne, as mãos descascam, parei de comer o queijo porque desconfiei dele. Por um mês as mãos ficaram limpas. Eu disse, bom, vou voltar a comer, se descascar é certo. Aí comi novamente, com uma semana as mãos descascavam todas. Eu abandonei para sempre o queijo, continuei comendo, mas era queijo caseiro mesmo assim. Continuei comendo requeijão caseiro também, que fazem muito aqui na Bahia. Na Paraíba chamam de queijo de manteiga, mas aqui na Bahia chamam de requeijão. Consumi ele por um bom tempo, até me tornar estritamente vegetariano. Corta, né, pastor? É aquele que corta. Isso, exato. E o requeijão também o mesmo. Então, depois eu abandonei de forma definitiva. E eu quero dizer para vocês uma coisa, eu acho que essa é uma luta que todos precisamos empreender logo, porque
o queijo, de fato, é um alimento viciante, mas, ao mesmo tempo, como diz a irmã White, deletério. Então, eu acho que é uma luta que a gente precisa enfrentar e vencer logo. E essas receitas, elas vão nos ajudando. Aqui em casa, às vezes a gente faz algumas comidas e convidamos alguns irmãos, aí os irmãos dizem, mas que comida é essa? Parece carne. Não, mas não é carne, não consumimos carne. E a gente vai avançando e quem sabe, ajudando outros. Eu estou fazendo, nesse momento, uma semana de saúde numa das minhas igrejas e os irmãos ficam assustados com esses aspectos da alimentação. Né? O queijo, por exemplo, ter pepsina suína. Como? Não, tem sim. Aí eles ficam assustados. Eu gostei da fonte que você deu, que eu tenho o livro aqui, mas nunca tinha visto essa fala da Márcia Vidotto. E eu vou pegar para mostrar para eles essa semana, quando for lá fazer o outro sermão. Que bom, pastor. Obrigada aí pelo compartilhamento, tá? É exatamente isso. É um desafio muito grande, mas é porque a gente não tem a informação que faz a alavanca da ação, entendeu? A informação é a alavanca que faz a gente, assim, falar assim, basta, eu quero saúde agora, eu quero ter disposição, eu não quero aquela dor, eu não quero aquela artrite, eu não quero aquela sinusite. E aí, quando a gente para de comer essas coisas, a gente percebe o bem-estar, igual o senhor falou aí na sua experiência. Obrigada aí pelas palavras. Na cidade de Barreiras, quando eu pastoreava, um dos meus anciãos, depois da semana de saúde, deixou o queijo. Ele tinha asma, andava com a bombinha o tempo todo. Ele disse, eu vou deixar de comer o queijo para ver o que dá. Resultado, com um mês ele abandonou a bombinha. E não usou nunca mais, até ir ao nosso colégio para participar de um treinamento lá no IAN, a FADBA, né? E quando chegou lá, ele pensou, bom, queijo adventista deve ter sido até já batizado, eu posso comer que não vai me fazer mal. E ele comeu a pizza do colégio. Ele disse, pastor, eu passei a noite inteira acordado no pátio do colégio, tentando respirar, porque eu tinha jogado a bombinha fora. Eu quase morri. Nunca mais eu toco nesse trem na minha vida. E ele nunca mais comeu, nunca mais precisou utilizar a tal bombinha, né? É a prova a prova dos 9, né? Se você quer realmente saber, não, será que esse negócio desse povo aí que tá falando que é ruim mesmo, será que é ruim mesmo? É só você fazer o teste dos 30 dias. Fica 30 dias sem aquele alimento para ver se sua saúde não muda em alguma coisa. E a gente tem visto que em várias circunstâncias, né, na carne, em alguns estimulantes, no chocolate, até no café, né, que tem algumas pessoas que tomam, como que aquilo, se você abstém daquilo ali, realmente o bem-estar chega, né? Verdade. Então, obrigada, pastor Ângelo, pela sua fala. Obrigado a vocês. Eu vou ver aqui quem mais que está aqui na nossa lista para falar. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Bastante perguntas. Espera aí. Deixa eu passar aqui para frente. Já li essa. Em geral, você usa quanto de grãos? Flávia, do grãos de quinoa, né, que você está falando? De quinoa, eu uso mais ou menos um punhado na mão. Eu pego na minha mão, eu coloco, vou até já falar com o pastor como é que é esse processo aí do começo. É um punhado de grãos que você vai colocar num vidro esterilizado com 3 partes de água. Então, você mede. Se o volume do grão ficou assim no seu vidro, você vai colocar mais 3 partes de água. Entendeu? E aí você vai colocar para fermentar de 24 a 48 horas, sem trocar aquela água, porque aquela água é que estão os micro-organismos dos cereais que você vai usar no seu queijo. Entendeu? Ok. E aqui, quem mais? Deixa eu ver aqui. Certo. Castanha sem sal. Isso. Castanha, gente, castanha crua, tá? A castanha que a gente tem 2 tipos de castanha. A castanha crua e a castanha torrada e salgada. Nessa não, tá bom? Porque essa já matou os micro-organismos. Não é que matou, né? Tem menos micro-organismos. Então, a castanha crua, ela não passou por alta temperatura, então ela tem todas as propriedades nutricionais, né? Porque a alta temperatura acaba que até satura a gordura. Não é nem tão bom assim, né? Depois a gente vai falar sobre isso em outra oportunidade, tá bom? Então, é a castanha crua. Quais os tipos de grão você usa no lugar da quinoa? Qualquer cereal. A quinoa é considerada um pseudo-cereal, então ela pode. O grão de trigo, o grão de arroz,
o grão de aveia, né? Eu nunca vi, na verdade, o grão de aveia para vender grão. Mas eu acho que até a aveia em flocos dá para fazer sim, tá? Castanha sem sal, já falei. O que é Rejuvelac? Rejuvelac é esse líquido. A pessoa que começou a usar esse líquido, esse probiótico, é um probiótico, igual kefir, igual kombucha, né? Que o pessoal está muito na moda falando sobre esses dois probióticos. Mas esse probiótico aí que a gente está falando é um probiótico à base de cereais que você pode fazer na sua casa, para fazer, inclusive, eu fiz um aqui em casa de aveia, eu fermentei o leite de aveia com esse Rejuvelac e bati com suco de uva. Gente, que bebida deliciosa! E é um probiótico natural, ou seja, em vez de você tomar lactobacilos, que é o Yakult, né? Que todo mundo fala que não, vou tomar Yakult para ter lactobacilo. Não, você pode fazer essa bebida aí na sua casa, sem conservante, e ter esses probióticos para você. Tá bom? Já respondi essa pergunta. Quantas castanhas você colocou? 200 gramas de castanha, tá? Quanto de líquido você precisou para bater a castanha? Aí vai da consistência que você quer. Você vai colocando aos poucos e vai... Eu não medi quanto de líquido, então não sei te dizer. Mas vai um pouco da consistência que você quer do creme. Por exemplo, quando a gente for fazer o queijo mesmo, que eu vou ensinar depois mais pra frente, vocês vão ver que eu vou colocar menos ainda de água, porque ele vai ficar um pouco mais espesso, tá bom? Vai depender, então, de quanto espesso você quer o creme. Fazer um resumo da receita. Eu tô fazendo. Também quero saber quais outras opções de grãos. Já respondi. Também não como carne, né? O Wilton tá falando aqui. Não como carne há quase 3 anos, mas viciei no queijo. Wilton, exatamente esse é o problema. Como que a gente deixa a carne? O que a gente vai substituir? O sabor. Porque a carne também é viciante. Então, a gente acaba substituindo um vício por outro. Essa que é o engano da alimentação vegetariana. Vou até voltar minha tela aqui para eu olhar para vocês. O maior engano da alimentação vegetariana e vegana, eu incluo a vegana aqui, porque a vegana tem até mais enganos. Porque na verdade, o vegetarianismo ele é baseado em vegetais. Ele precisa ser à base de vegetais para ter todos aqueles benefícios que a ciência está falando agora, sobre longevidade, sobre microbiota intestinal, que a microbiota intestinal dos vegetarianos são diferentes da microbiota dos ovolacto vegetarianos. Por causa disso, porque a nossa alimentação, para ter os benefícios dos fitonutrientes, tudo tem que ser baseado em plantas, né? E não em nada de origem animal. Então, é por isso que quando a gente vai começar a transição alimentar, e eu já passei muito por isso, a gente substitui todas as receitas que a gente punha carne e a gente começa a pôr queijo. Então, a gente não come o bife, mas a gente come a lasanha, né? Aí a gente começa a ficar viciado em pizza. Pizza, nossa, para vegetariano, os vegetarianos em transição, é o prato mais delicioso que tem. Então, a gente acaba entrando nesses enganos aí da alimentação, substituindo o queijo, que acaba que a gente pensa que é uma boa proteína, né? A fonte de cálcio é uma fonte de proteína e acaba que tem todos esses malefícios aí, entendeu? Vou voltar aqui para as nossas perguntas, para não tomar o tempo de vocês. Você pode ser qualquer limão? Pode, tá? Provavelmente o limão siciliano deve ficar mais gostoso, tá? A castanha torrada, então, não é a castanha torrada, é a castanha crua. Não dá para usar ela crua, porque o óleo da castanha queima a pele. Ah, tá. A Edna está falando uma informação aqui interessante. Quando a gente fala castanha crua, é aquela castanha que passou pelo processo de temperatura para sair, porque senão não consegue tirar Você já viu a castanha de caju, né? Ela é difícil de sair lá de dentro se não for para passar por alta temperatura, né? Então, assim, não é desse tipo de coisa que eu tô falando. A castanha crua é aquela que não foi torrada. Sabe quando ela sai
dessa primeira torra, entre aspas, né? Passa uma alta temperatura, mas ainda tem propriedades lá dentro. Porém, quando você torra a castanha, né? A castanha põe no forno mesmo para torrar, porque já tem as castanhas que vendem no mercado que são torradas assim. Você vê até que a cor é diferente, né? Então, quando eu falo, é esse tipo de castanha, tá? É a castanha torrada no forno, que eles vendem já temperadinha. Que mais? Esse queijo pode usar na pizza? Márcia, faz e fala pra mim o que você achou do resultado. Eu acho que sim, eu nunca usei, porque faz tempo que eu não como pizza aqui em casa. Mas eu acho que nas receitas que você usa catupiry, pode ser que dê certo. Pizza de brócolis com catupiry, pizza de palmito com catupiry, pode ser que fique bom, né? Não entendi direito como faz o rejuvelac. Itamar, é muito simples. É só você pegar um punhado de cereais num vidro esterilizado e colocar 3 partes de água, colocar no seu armário com um pano por cima, né? Deixa lá no armário 24 a 48 horas, dependendo da temperatura da sua região. Se não for muito quente, dá para deixar 48 horas. E aí você vai coar essa água. Essa água é o rejuvelac. Você pode usar ele em bebidas, pode usar ele para beber mesmo como fonte de probiótico, ou então guardar na geladeira. Sempre depois de 48 horas, guarda na geladeira, tá, pessoal? Senão ele continua fermentando lá. E aí a gente vai fazer a nossa base de queijos através desse rejuvelac, que é o fermento, digamos, né? A gente não usa o fermento do pão para fazer o pão, o fermento lactobacilo para fazer o iogurte. Esse é o fermento do rejuvelac. O rejuvelac é o fermento do queijo. Deixa eu ver aqui se tem alguém com a mãozinha levantada. Deixa eu ver. Não, acho que só o pastor Ângelo mesmo que levantou a mão. Então é isso, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém mais quer falar? Quer que abrir o áudio aqui? Rejuvelac serve para fazer coalhada? Então, o rejuvelac é uma fonte de coalho. Não é de coalho. É um fermentador, na verdade. Não é eu não sei te dizer se ele coalha. Não sei se você está perguntando do leite normal, né? Se ele coalha o leite. Eu sei que o limão, ele é um coalho. Então, provavelmente, o limão nessa receita também pode ser usado junto com o fermentador para ter esse efeito aí que você quer. Tem que fazer uma experiência aí em casa para saber, tá? Se a Edna tiver alguma informação sobre isso aí, Edna, manda um alôzinho que eu dou o áudio aqui para você falar. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Perguntas respondidas do chat. E aí? Vocês têm o rejuvelac que dá para usar? Deixa eu ver aqui. Rejuvelac que dá para usar os mesmos grãos no máximo 2 vezes. É isso. Pode usar até 3 vezes, tá? Para fazer tofu? Boa pergunta. Pode ser, não sei. Tem que fazer aí, então. Edna, eu vou abrir o microfone da Edna, que a Edna tá falando umas coisas no chat aqui. A Edna sempre contribui muito bem com o nosso... Deixa eu ver aqui. Pedir para ativar o som. Vamos ver se eu consigo ativar o som. Edna, você consegue ativar o seu som aí? Que eu não estou conseguindo enxergar o lugar de ativar o som. Consegue, Edna? Ixi, acho que eu não conseguiu, não. Mas, enfim, a Edna está falando aqui no chat. O pastor Ângelo quer falar. Ou eu não abaixei a mão dele? Não, foi eu mesmo. Ah, então ótimo, pastor. Pode falar. Bom, veja só, eu não contei uma parte da minha história que eu acho que pode ajudar alguns. O fato é que a gente produz esse queijinho e ele é maravilhoso com pão. Eu deixei de comer pão em janeiro de 2019. Por quê, pastor? Bom, eu não sabia que eu tinha uma carga genética para diabetes. Eu sou estritamente vegetariano já há 12 anos, ovo-lacto vegetariano desde 1984, mas enfrentei esse problema aí em 2019. E o problema estava na quantidade de pão que eu consumia. Então, fiquem alertas. O meu pão era feito em casa, pão integral.
A gente só se alimenta de alimento integral aqui, né? Mas o resultado, lamentavelmente, ainda despencou aí a problemática relacionada à glicose, né? E eu tive esse problema, mas, graças a Deus, eu resolvi ele em apenas 3 meses. Eu era diabético em janeiro, sem um comprimido, eu resolvi o problema em abril já. E só isso, eu só retirei o excesso de pão. Eu ainda comi, na época, eu ainda comi pão algumas vezes, reduzi a quantidade de arroz e eliminei depois de 3 meses, 2 meses e pouco, eu eliminei praticamente 100% do pão. É raridade hoje comermos pão. Tem meses que a gente não faz, acho que tem mais de ano que a gente não faz pão aqui em casa e não consumimos. E por conta disso, eu não tenho nenhum problema mais. Eu tenho, de vez em quando, verifico que estou bem. Então, fica aí a ideia, ok? Tenham cuidado. Sim, a gente está falando aí, pastor, o senhor que chegou agora no nosso grupo, tem um monte de padeira aqui, ó. Vou depois te contar o tanto de padeira que tem. Mas aqui, no nosso grupo, a gente tem a informação, né, de que o pão de fermentação natural, que é o que faz aqui no grupo, é o pão de baixo índice glicêmico. É o pão que passa pela fermentação e abaixa demais a glicose. É um pão, inclusive, que traz benefício até para os diabéticos, porque tem baixo glúten, porque as bactérias comem, né, esses substratos todos para a sua própria alimentação. Então, a Edna até falou, né? A Edna é a nossa coaching que está aqui. A Edna falou que não vai entrar aí, pessoal, porque lá tá aquela dela lá que gosta de fazer aquelas serenatas. Abaixo. Então, assim, Oi. a gente tem essa informação. Oliana. Né? Então, a Edna entrou? Ô, Edna, fala aí para nós, Edna. Deu aqui uma trégua. Que bom. O seguinte, tá me ouvindo? Fica para nós aí, Edna, pro pastor. Então, muitas vezes é passado uma informação sem uma base científica e sem um conhecimento. E quem está ouvindo pela primeira vez dizer que pão causa diabetes ou que pão aumenta o índice glicêmico sem explicar todo o contexto, dá um nó na cabeça de muita gente, entendeu? Então, eu vou estar disponibilizando mais uma vez aquele artigo do meu TCC falando sobre fermentação natural. Os diabéticos que consomem o pão de fermentação natural podem consumir a quantidade recomendada pelo nutricionista. Eu acho que eu consumia mais. São 2 fatias. Geralmente são 2 fatias. Faz o exame em jejum. Come o pão, não come nada além do pão. Depois de meia hora faz novamente o teste. Não vai dar pico glicêmico, entendeu? É a prova dos nomes, né, Edna? A gente vê com os próprios olhos, né? O exame in loco. E a fatia? A gente tem que ter cuidado. Geralmente, cada fatia é em torno de 50 gramas. Então, 2 fatias, 100 gramas. Por quê? Quem ouve isso falando, alguém falando, uma pessoa de respeito, fala, pronto, não vou mais comer pão. E não nunca mais. Cada caso é um caso, cada organismo é um organismo, entendeu? Por exemplo, pão de fermentação natural, ele pode ser consumido por pessoas que têm intolerância a glúten, não o celíaco, tá? Certo. É isso aí. Então, pastor, eu acho que a sua experiência vale muito para, assim, realmente, a gente consome muito pão, né? Mas é um pão de baixa qualidade. É um pão que, às vezes, até feito em casa, mas com uma farinha, igual a Edna estava explicando para a gente como que é o processo de fazer as farinhas, né? Que as farinhas, elas não são moídas na pedra, a maior parte delas, elas são altamente processadas, tiram tudo de bom da farinha, deixa só a carcaça e aí a gente compra e faz o nosso pão. Então, ela vai direto para a corrente sanguínea mesmo. Esse tipo de pão, que é o que a gente consome normalmente, é um pão realmente que tem altas calorias, que tem realmente carboidratos livres, que fazem mal mesmo, tanto que o senhor está falando aí a experiência, né? Mas olha, não é desse pão que a gente consumir, não. Agora, aqui a gente está querendo consumir é o pão de alta qualidade.
Eu estou feliz em saber disso, porque eu gosto de pão, mas eu não como porque eu decidi não comer. Eu acho que se talvez eu comesse 2 fatias, como a Edna prescreveu aí, talvez eu não tivesse o problema, né? O detalhe é que eu e minha esposa, nós consumimos aí, eu acho que semanalmente, 4 ou 5 pães, daqueles pães grandes. Então, era um consumo grande de pão. E eu acho É o que hábito isso de foi... todo mundo, isso, pastor. Esse hábito do senhor aí não é só do senhor, não, é de quase todo mundo. Mas se tiver, eu peço sim, Edna, se você puder compartilhar comigo as receitas desse pão e como fazer esse pão com fermentação baixa, por favor, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou poder, quem sabe, voltar a comer pão com segurança. Aí entra a temperança. A gente tem que ter um equilíbrio, inclusive nas quantidades que a gente consome, tá? Mas as coisas boas, né? Sim, tem o passo a passo para poder criar o fermento natural, que é diferente do fermento industrializado, tá? Sim. E esse pão é um processo, né, Poliana? Não é... Sim, você o pastor leva 2 perdeu a live dias de domingo passado, que a Edna deu uma aula só desse pão. Mas a gente vai fazer para outras aulas, que está chegando o pessoal aí que está novato. Vamos fazer aquela semana do fermento de novo, do fermento natural. Tá bom? Vocês não ficam tristes, não. A gente vai fazer mais vezes. Eu não me lembro, mas eu já fiz algum fermento com batatas, com cebola. É um parecido. É parecido. A Edna quer falar alguma coisa, Edna? Mais? Para eu dar fala para mais alguém? A Edna foi em algum lugar. Então tá, eu vou esperar a Edna. Estou trabalhando. É o dia da... Gente, é o dia da Edna fazer o pão. É porque a Edna faz o pão para vender. O pão dela especial, né? Que vocês já conhecem. Devia morar aqui perto para eu comprar. Deixa eu ver aqui quem mais quer falar. Mais alguém quer falar? Oi. E todo mundo quer isso, pastor. Todo mundo quer ser vizinho da Edna. Mas o senhor vai fazer o pão. Eu tenho certeza que o senhor vai aprender, vai experimentar, vai fazer esse teste do dedo para ver como que o índice glicêmico é no senhor. E aí vai ficar mais sem comer um pedacinho de pão de vez em quando, às vezes sem culpa, né? Pois é. Deixa eu ver aqui. Quem mais quer falar? Alguém mais tem perguntas? Deixa eu ver aqui. Miriam tá aqui. A Jasna perdeu, Jasna. Como é que você me chega uma hora dessas? Minha filha estava em outra reunião no Zoom, aí minha filha não teve jeito. Esse povo tá marcando muita reunião com você, você vai ganhar muito dinheiro com esse tanto de reunião. Só que não. Só que não. Deixa eu ver aqui quem mais. A Flávia, já respondi sua pergunta, né, Flávia? Aquino? Então tá bom. Sérgio, Vivian, Marlon também já fez pergunta, espero que não, já respondi. Maristela Itamar também fez pergunta, já respondi. O Wilton falou, né, sobre a experiência dele com o queijo. Giovana, Vânia. Oi, Vânia. Você tá joia, Vânia? Você estava aqui escondidinha. Raquel, Gorete, Débora também fez pergunta. E a Márcia e a Ana, que também chegou no final. A Ana conseguiu pegar tudo, Ana? Depois eu vou colocar lá o passo a passo, né? O pastor pediu, eu também vou fazer para vocês um passo a passo aí, para vocês recordarem. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do nosso tema de hoje. E domingo que vem eu vou fazer uma outra receita, depois eu vou colocar lá para vocês o que nós vamos fazer semana que vem. Tá bom, pastor? Seja bem-vindo. Quem foi a primeira vez aí com a gente? Tá, é a Maria do Rosário. Muito bem, que bom. Então tá bom, tá, pessoal? Eu acho que eu consegui gravar essa live, hein? Vamos ver se vai dar certo, porque da outra vez eu saí sem salvar, vocês lembram, né? Que coisa triste. Mas eu acho que agora vai dar, tá bom? Até domingo que vem a gente se vê, tá? Tchau pra vocês, até mais. Até.